O tema da mensagem de hoje é a voz de Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje é a voz de Deus. Eu vou ler esse texto. Quem quiser abrir na Bíblia de vocês, em Gênesis 3, mas a tradução que eu vou ler é a tradução mais original e mais clara que se tem da Bíblia. Então deve estar bem diferente algumas expressões da que você tem na mão. Pode ser que alguém tenha uma Bíblia igual a minha, né? Mas essa expressão é da Bíblia King James. Quem quiser ter depois, é bom. Eu tenho ela de graça no meu tablet. É só pedir. King James é muito boa. E eu queria, porque eu gostei, como eu leio antes de ministrar, eu leio 4, 5 traduções diferentes para ver qual que eu acho melhor. Eu achei essa tradução belíssima, né? Na verdade, ela acaba tornando a palavra de Deus um belo poema, né? Gênesis 3, versículo 8 em diante. Diz exatamente assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, isso é o entardecer, o homem e sua mulher ouviram o som do movimento de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor e entre as árvores do jardim. Versículo 9. O Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Amém? Amados, prestem bem atenção. Ouvi a voz de Deus. Na tradução que vocês estão habituados, que eu também estou habituado, diz o seguinte: quando o homem ouviu a voz de Deus no jardim, ele diz assim o texto: tive medo e me escondi. A primeira consequência do pecado foi o medo. Mas eu queria destacar alguns pontos importantes nessa tradução que nós não temos em outras. Que ponto é? O homem ouviu o caminhar de Deus se aproximando dele. Eu não sei se vocês sabem, o homem ao longo da caminhada, depois do pecado de Adão, o homem se distanciou muito de Deus, a ponto do homem achar que é capaz de viver sem Deus. E nós achamos, na nossa ignorância, que podemos, às vezes, até viver sem Deus. Afinal de contas, você tem o oxigênio que Ele deu, você tem a comida que Ele providenciou, você tem tudo que Deus providenciou. Se você não sabe, a pessoa mais ímpia da terra, o pior de todos os ateus, eles dependem de Deus. Por quê? Porque nada que existe não foi projetado, nem planejado por Deus, saiu sem planejamento, porque foi Deus que planejou para o bem do homem. Tudo que você tem, a veste que você tem, o algodão que Deus produziu, tudo que Deus produziu sempre está voltado para o benefício e a vida e a saúde do homem. O homem peca. O homem ouve a voz de Deus, o caminhar de Deus se esconde. Mas o texto diz assim: mas o Senhor Deus convocou o homem. Eu queria te dizer uma coisa nessa noite.
Essa foi a primeira convocação de Deus. Sabia disso? Essa foi a primeira convocação de Deus, onde Deus chama o homem e não tem como o homem escapar. O homem terá que se apresentar diante da presença de Deus. Haverá uma última convocação, quando Jesus voltar em sua glória. E haverá um dia, uma grande convocação, onde haverá um trono e todos terão que estar diante dele. Não tem escapatória. Nem crente, por quê? Porque os crentes serão convocados ao céu através do arrebatamento da igreja. Mas será algo diferente, separado do homem que está condenado ao inferno. Preste bem atenção. O medo foi o pior de todas as consequências. Quando o homem adquiriu medo, o medo de Deus, o medo de ouvir a voz de Deus, significa que o quê? Que a presença de Deus te traz um confronto. A presença de Deus te confronta com o quê? Com o que você tem que ser e com o que você está sendo. Deus quer falar aos homens. Mas aqui está dizendo que a voz de Deus, o chegar-se de Deus é suave. Deus não vai falar com uma pessoa que vive com comportamentos carnais, com uma mentalidade carnal, com uma mentalidade pensando somente naquilo que vai se dar bem, naquilo que ele pode tirar proveito, naquilo que o homem pode usufruir. Deus não vai se manifestar a essas pessoas. Deus se manifesta às pessoas que querem parar e aquietar a sua alma, para parar, para ouvir a sua voz. A voz de Deus sempre será justa, verdadeira e santa. Para você ouvir a voz de Deus, é necessário que você entenda que quando Deus se achega, você não vai ver ali um homem, uma imagem refletida, porque hoje Deus, glória a Deus por isso, Deus se manifesta dentro de você, mas ainda vivem homens necessitando de uma aparência, de uma imagem, de uma estrutura palpável, de uma estrutura de massa que você possa ver e tocar e palpar. Não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus fala. Deus fala a homens que estão dispostos a olhar para dentro de si, homens que estejam dispostos a serem confrontados pelos seus pecados, homens que estejam dispostos a serem confrontados com as suas deficiências, e nesse processo param, se humilham, se curvam e ouvem a voz de Deus. Deus não fala com soberbos, Deus não fala com ansiosos, Deus não fala com precipitados. Deus fala com quem está disposto a parar para ouvir a sua voz. Durante muito tempo eu tenho estudado um pouco sobre isso, sobre a cultura e a construção da igreja do Senhor. Quando eu digo igreja, eu não falo igreja evangélica, não faço católico, eu não tenho essa visão muito clara de igreja nesse nível que a gente pensa. Para mim, igreja é todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus e está espalhado pela terra, que recebeu o Espírito Santo na sua vida e tem uma relação com Ele. Essa é a igreja do Senhor. Por isso que esses que são assim, procuram uma congregação e querem congregar, estar juntos, porque ninguém pode ter uma vida solta e fora, largada, sem uma relação com o corpo de Cristo e uma relação íntima com Ele. Não vejo apoio bíblico para esse tipo de vida, essa vida largada. Ah, se eu orar em casa, tá bom, pinóia, você tem que ter relacionamento.
Você tem que ter relacionamento, você tem que se relacionar com as pessoas. E sem relacionamento com as pessoas não rola nada. Porque Deus vai falar com você não é através de um ventinho que entrou pela janela. Deus vai falar com você através dos ministérios que estão espalhados na igreja, em homens simples e comuns iguais a você. É isso mesmo, você vai ver Deus se manifestar no simples e falho. Porque isso só mostra a grandeza de Deus. Você não tem que ver a deficiência humana, você tem que ver a grandeza de Deus. Existe uma cultura evangélica, cristã, de igreja espalhada pelo planeta, onde eu percebo uma coisa estranha. Eu percebo pessoas sendo imitadores, né? Papagaio de imitação, isso é, você entra numa igreja, daqui a pouco tem meia dúzia profetizando, igualzinho, fala tudo a mesma língua, tudo a mesma expressão. Vocês já viram isso? Repetem as mesmas falas. E se você parar para perguntar àquela pessoa, ela está falando profeticamente, então se ela falou, diga assim, todo profeta, para ser profeta, diga assim, para ser voz de Deus, tem que ser primeiro ouvido de Deus. Isso é, você ouve Deus falar e você vai falar. Você não é macaco de imitação de ninguém. Você não fala língua. Já vi gente repetir língua que aquela irmã era batizada com o Espírito Santo, fala em língua. Aqui nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu gosto de fogo. Se vocês não sabem, eu gosto de fogo, poder de Deus. Eu gosto de ver a igreja pegando fogo, cheio da glória de Deus. É isso que eu gosto. Mas o que eu não quero ver nessa igreja é meninice, bobeirinha. Gente copiando o que o outro fala. Gente copiando estruturas mecânicas. Acaba mecanizando aquilo que é tão poderoso e lindo que é espiritual. Porque parece que os homens acham que para Deus falar, Deus precisa de ajuda. Diga-se, Deus, para falar, Ele precisa de gente para ouvir. O problema é que há um nível de ansiedade tão grande dentro das igrejas, há um nível de enfermidade de alma tão grande dentro das igrejas, que as pessoas estão assim, elas entram querendo ouvir a voz de Deus, elas entram para Deus dizer alguma coisa para elas. Aí algum lá ansioso da vida, precipitado da vida, Deus sabe o que da vida, e começa, eis que te digo, assim que eu te falo, e o cara vai Amados, quando Elias quis ouvir a voz de Deus, não foi no barulho que ele ouviu, foi na brisa suave de um vento. Quando o Espírito Santo se manifestou, ninguém achou que era Espírito Santo, todo mundo achou que eles estavam bêbados. Vocês já pararam para pensar nisso? Que barulho é esse? Parece um monte de bêbado. Mas o Espírito Santo é ordeiro, diz assim, e cada um ouvia falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. Isso é ordem, organização, tudo que Deus faz, Deus é ordeiro. Deus queria falar ao povo de Israel num período muito difícil de Israel, período da verdade, do sacerdote Eli. Olha o que a Bíblia diz, 1 em Samuel 3, 1, não precisa abrir não, diz assim, Jesus, Samuel ainda era menino, mas continuava a servir o Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito.
Samuel dormia na tenda da sagrada, isso é, no lugar onde ficava a arca da aliança. Sério isso aí, né, Marquinhos? Só no seminário para discutir sobre isso que é bom, né? E a lâmpada de Deus ainda estava acesa, isso é, a luz do Espírito Santo, a luz do menorá ainda estava acesa naquele lugar. Eu quero dizer para você que você pode estar passando a maior prova, mas a luz de Deus continua acesa na tua vida. E Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Você está numa prova, está numa luta, está difícil, parece que não tem saída, não tem solução. O texto está dizendo que a luz do Senhor estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu, eis-me aqui. Por que Deus chama duas vezes, não chama uma? Eu quando chamo Hugo, vem cá, Hugo. Não é? Por que Deus fala duas vezes? Primeira que Deus chama uma para a salvação e a segunda para fazer a sua obra. Sempre haverá duas vozes, duas vezes Deus te chamando. Deus vai te chamar uma hora para você ser salvo e a outra hora Deus vai te chamar para fazer a obra dele. E o que eu vou te aconselhar, se ouvires a voz de Deus, não... Quê? Não endureça o vosso coração. Amém? Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Quantas vezes Deus falou com Samuel? Vocês vão ver uma coisa interessante. E ele levantou e foi até Eli. E eis que, pois me chama. Falou para Eli, o Senhor está me chamando, Eli? E ele disse o seguinte, ó. E Eli compreendeu que era Yahvé. Existem pessoas que já ouviram a voz de Deus e entendem que Deus fala, mas já não ouvem mais a voz de Deus. Diga comigo assim, eu quero ser a geração que vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer. Amém? Amém? Preste bem atenção. E Eli orientou Samuel, vai, deita-se, e se ele chamar de novo, dirás, fala Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Assim Samuel fez ao deitar, o Senhor voltou a chamá-lo, quantas vezes? 4. Quantos livros da Bíblia Deus está falando com a voz dele para nós? 4. Mateus, Marcos, João e Lucas, que são as 4 vezes que Jesus fala, que são os 4 evangelhos, não são? Não são 4 evangelhos? E quem é a voz de Deus ali nos 4 evangelhos? O próprio Cristo, porque a Bíblia diz que o quê? Que Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo de Deus, Ele é a palavra que se revela a nós, Cristo é a palavra viva. E o Espírito Santo se manifesta a nós, falando a palavra que sai da boca de Cristo. E é dessa palavra profética que nós estamos precisando ouvir. Ao que prontamente ele respondeu o menino, fala porque teu servo ouve. Naquele dia, pela primeira vez, Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Eu pergunto para você, Samuel virou adolescente? Virou? Virou? Claro que virou. Ele foi adolescente, gente. Uai! Ou ele ficou de menino para velho? Continuou ouvindo a voz de Deus. Então quero dizer para os jovens dessa igreja, jovens e adolescentes, Deus fala com jovem e com adolescente. Ele cresceu, chegou aos 18, 19, 20 anos, foi? Continuou Deus falando com ele. Então Deus fala com você, jovem. Deus continuou falando com ele. Samuel foi envelhecendo, ele se casou? Samuel teve filhos, não teve? Samuel não envelheceu, foi envelhecendo, continuou ouvindo a voz de Deus. Samuel sabia até o tempo da sua morte, porque tudo Deus falava com ele. Então é possível um homem começar a ouvir a voz de Deus e não parar de ouvir. Hoje eu quero sair daqui
com a igreja toda, com o caráter, com a mente e com a capacitação de Samuel. Sabe qual é? A maior de todas? Não é ouvir a voz de Deus, não. É obedecer o que Deus manda. Deus dizia para Samuel, vai lá, faz. Um dia Deus falou com Samuel, vai ungir Davi. Ele foi lá ungir. Questionou, conversou, e Deus falou, vai lá ungir. Um dia Samuel chegou num acampamento onde Saul tinha poupado o rei. Deus falou para mim, esse homem matou mulheres, matou crianças de Israel. Samuel pegou da espada e estraçalhou, diz a Bíblia, que espedaçou o rei. Diga se ouvir a voz de Deus. Diga se quem ouve a voz de Deus, talvez nunca ouça uma palavra que venha agradar muito aos homens. Para com esse negócio de ficar querendo agradar os homens. Você deve sim agradar sua esposa, agradar seu líder, agradar pessoas que você queira bem, pessoas que te tratam bem, mas vai ter hora que seja teu líder, seja tua esposa, se precisar de uma correção, haja. Isso aí, glória a Deus. Diga assim comigo, eu quero ser o homem que vai ouvir a voz de Deus, mas vai obedecer. A questão é, nós confundimos hoje a ideia. Qual é a ideia que se confunde hoje? O homem virou o centro das atenções. Isso é, o homem ele vai... Eu vejo alguém dizer na igreja assim, eu fui na igreja tal e eu não gostei daquilo que eu vi. Quem disse que eu perguntei tua opinião sobre se você gostou ou não? Outra coisa, qual é o interesse dessa igreja? Vamos lá, quem é obreiro sabe, agradar a quem? Sobre todas as coisas. Essa igreja não é construída em cima de um sistema para agradar a homens. Essa igreja é construída com o propósito de agradar a Deus. Por isso nem sempre vai te agradar. Porque às vezes a tua vontade não é igual a de Deus. E o que importa é o que Deus quer e não o que você quer. Você não entra numa igreja para ser agradado. Você entra numa igreja para adorar a Deus e para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle nem sempre é a tua vontade. Amém? Não é? Nós estamos aqui para quê? Para cultuar quem? Para prestar serviço a quem? E quando Deus fala agora, Deus está falando com você, está te agradando? Com certeza não. Porque quem sabe você entrou aqui hoje para ouvir um eis que te digo. O único eis que te digo nessa noite que você vai ouvir é deixa isso para lá e vem para cá. E o que tem? Não estamos fazendo mal nem você nem ninguém. Você tem que vir para Jesus, meu querido. Você tem que agarrar Jesus, obedecer a voz dele, fazer a vontade de Deus. O que você tem que fazer é parar de ser mimado. O que você tem que parar de fazer é ser criança infantil. Porque Deus está te chamando. E o que Ele tinha que fazer por você, Ele fez. Ele morreu numa cruz para te salvar. Pastor, para que eu vou ser crente? Primeiro, para ser filho de Deus. Depois, para carregar uma cruz e morrer. Para depois negar a si mesmo. Para quê? Para praticar os frutos do Espírito. Paz, longanimidade, domínio próprio, amor. Vamos lá, fale aí. Mansidão. Esse bate comigo direto. Pum, eu levo toda hora. Mansidão. Caiu, fica calminho, pastor, calminho. Não é? Fé, misericórdia, compaixão. É para isso que você vem para a igreja. Ou você acha que você vem para a igreja para ganhar alguma bênção?
Diga assim: a ordem de Deus para o pai da fé. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: meu pai, teu pai, Abraão, recebeu de Deus uma ordem. Diga assim: essa ordem é para você também. Se tu uma bênção. Você sabe quantas famílias estão esperando um bom testemunho teu para ser salvo? Você sabe quantas pessoas estão dependendo que você dê glória a Deus no meio da tua tribulação, porque querem ver Deus na sua vida, e para serem salvas, todos que estão à sua volta. Todos que estão à sua volta. Sabe, teu vizinho, teu parente, teus amigos, tudo que está em volta de você, eles estão esperando que você dê um testemunho de vida para transformar a vida deles. Ou você acha que quando você chega assim, com meu carro zero, olha eu com meu carro zero, que eu ganhei lá na igreja, fui orar na igreja e ganhei. Você acha que isso é testemunho para ele ir para a igreja? Não, testemunho para ele ir para a igreja é ele ver você passando o que ele passa, sorrindo, dando glória a Deus. É isso aí. É verdade, não é verdade? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim: Deus está me chamando por uma visão do evangelho mais real, mais nítida, mais honesta, séria. Ou você acha que todo mundo tem a mentalidade aí dizendo que vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Sabe quem vai para o céu? Quem ouve a voz de Deus e anda na presença dEle. Sabe quem vai para o céu? Quem dá testemunho de que anda com Deus. Porque Jesus disse assim uma ocasião para alguns, vou repetir isso aqui, aqueles que já conhecem. Muitos virão até mim naquele dia e dirão: Senhor, eu expulsei demônio, falei em língua, profetizei. Mas aí o Senhor diz assim: apartai-vos, maldito do meu Pai, que eu nunca vos conheci. É quem conhece a Deus que vai para o céu. É quem se relaciona com Ele. É quem tem intimidade com Ele. É quem fala com Ele, obedece Ele. É aquele que quando Deus diz assim: meu filho, eu não quero que você faça isso, e você não faz aquilo. Eu fico pensando, sabe? Jesus morreu numa cruz, perdoou o cara que pregou ele. Toda hora que eu fico nervoso, irritado com alguma coisa, Deus me lembra: olha lá o cara que eu preguei, que me pregou, lembra dele. Olha aquele sujeito que botou o prego na minha mão, eu olhei no olho dele e falei para ele: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Que tipo de cristianismo você quer viver? Medíocre? Que tipo de cristianismo você quer viver? Um cristianismo onde você é o dono da verdade? É esse cristianismo que você quer? Diga assim: eu quero receber a bênção que vem das verdadeiras promessas de Deus, do que daquelas vinda da boca de homens irresponsáveis. Eu tive um discípulo que já morreu, creio que salvo. Ele era um prostituto, um devasso, prostituto, e queria estar na igreja, amou, e depois ficou velho, eu ganhei ele para Jesus, trouxe ele para a igreja. E ele sumiu um tempo da igreja, eu fui atrás dele.
E ele falou: Paulo, eu não consigo ficar perto de você. Por quê? Porque você sabe que eu estou levando uma vida errada. Eu falei: é por isso mesmo. Se Jesus tivesse vindo para o certinho, eu estava frito. Porque ele veio para a gente igual a mim, igual a você. Ele falou: Paulo, eu fui numa igreja há pouco tempo, o cara profetizou que Deus estava comigo, que Deus disse aquilo. Eu comecei a ir lá e eu falei: Deus está com você? Eu acho que está, né? Eu falei: você continuou com 3 mulheres? Ah, continuo. Eu falei: Deus continua te amando, agora com você. Não confunda o amor de Deus com ser conivente com o pecado. Agora eu pergunto para você: se o pior pecador da terra, estuprador, ladrão, assassino, matador, estuprador, tudo que não presta, chegar e se arrepender claramente diante de Deus e falar: Deus, eu tenho nojo do que eu sou, eu quero mudar. Na mesma hora, no mesmo instante e segundo, a graça de Deus cai sobre ele. Ele recebe o perdão de Deus e o poder de Deus se manifesta sobre ele. Então não confunda estar no erro com a graça de Deus. Para finalizar, toda vez que alguém ouve a voz de Deus, diga-se, todos que ouvem a voz de Deus serão confrontados para sair, diga-se, sair da sua zona de conforto. Diga-se, a voz de Deus nos arranca da zona de conforto. É muito fácil ficar no grupo daquele pessoal que vai na igreja e mete pau em pastor, mete pau em fulano, mete pau em chicano, mas não faz nada. É muito fácil ficar na igreja fazendo fofoca, disse-me disse, reúne grupinho, em vez de reunir pessoas para orar, para buscar, para melhorar a igreja, a qualidade da igreja e tudo mais. Não, se reúne para fazer tudo que não presta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem conhece aqui é John Wesley, para mim um dos maiores avivalistas da Europa. Vocês conhecem a história de John Wesley de verdade? Vocês sabiam que existia um grupo de senhoras orando para Deus avivar ele? Aquelas mulheres, em vez de parar para fazer fofoca, elas pararam para orar pela vida dele. E ele foi avivado, e ele se tornou o maior avivalista do planeta. Um dos maiores homens desse planeta. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria muito pedir à minha amada igreja, que eu amo vocês, orem por mim. Eu quero mais fogo de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ver essa igreja pegando fogo, cheia da glória de Deus, mas de forma sábia, de forma coerente, de forma, sabe, que ouça a voz de Deus. Eu estou pedindo hoje a Deus aqui, que Deus fale com vocês durante essa semana, e você obedeça. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor.